a implicação e a compreensão, né, como características do modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, modo de sermos fenomenológico existencial, compreensivo e implicativo, né, dialógico e gestaltificativo, né, a implicação e a compreensão enquanto características desse modo de sermos, né, se contrapõem à explicação. Implicação e explicação, né, são característicos dos dois modos de sermos. A implicação e a compreensão como característica do modo de sermos do acontecer e a explicação como característica do modo de sermos do acontecido, né? Cada um desses modos, o modo fenomenológico existencial da compreensão e da implicação e o modo acontecido de sermos, né, da explicação, cada um desses modos de sermos são modos especificamente de conhecer, né? São modos que geram cada um deles um tipo de consciência, né? A consciência enquanto modo pré-reflexivo de sermos, compreensivo e implicativo, e a consciência enquanto consciência teórica, a consciência enquanto consciência reflexiva, característica do modo acontecido de sermos, né? Então, como geram modos de conhecer, como cada um desses dois modos, o modo fenomenológico existencial de nós sermos do acontecer e o modo do acontecido, né? Como são modos de consciência, né? São especificamente modos de conhecer. Quer dizer, cada um desses modos funda uma epistemologia, né? Existe uma epistemologia implicativa e compreensiva e existe uma epistemologia explicativa, né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo de sermos do acontecer, ele se dá, né, especificamente num modo implicativo de nós sermos, num modo compreensivo de nós sermos, né? E o teorético se dá no modo explicativo de nós sermos. Um é pré-reflexivo, né? É a emergência da ação enquanto desdobramento de possibilidades, enquanto vivência do desdobramento de possibilidades, o modo implicativo e compreensivo de sermos, né? E o modo teorético de sermos, característico do modo reflexivo de nós sermos, característico do modo de sermos do acontecido, né? A característica, não é, fundamental, né, do modo de sermos do acontecido, do modo de sermos reflexivo, do modo de sermos teórico, né, é a experiência, é a consciência enquanto reflexão, ou seja, a consciência enquanto repetição, né? Como se trata do modo acontecido de sermos, no modo de sermos teorético, no modo de sermos acontecido, né? A consciência apenas se repete, né? Foi possibilidade que se atualizou no modo fenomenológico existencial, na vivência do momento do modo fenomenológico existencial, possibilidade que se desdobrou, possibilidade que se coisificou, que se instalou como coisa, né? E a consciência, nesse modo reflexivo de sermos, é uma consciência instalada, né? Que só se repete, que não brota enquanto fenômeno, né? E daí a consciência do modo acontecido de sermos, né? Nesse modo acontecido de sermos é que se constitui a ciência tradicional, né? Nesse modo acontecido de sermos é que se constitui a ciência explicativa. Nesse modo acontecido de sermos, nesse modo reflexivo, teorético, né, que se caracteriza pela dicotomia sujeito e objeto são característicos desse modo teorético de sermos, né,
e na verdade, né, a teoria é a contemplação que um sujeito faz de um objeto, né, e objeto, né, sujeito e objeto são característicos desse modo reflexivo de sermos, desse modo acontecido de sermos, né, de um modo tal que a consciência do sujeito que contempla objetos nesse modo acontecido de sermos é a consciência teorética. E é a consciência que está fora do modo de sermos da implicação, que é o modo de sermos do acontecer fenomenológico existencial, né? Como a consciência teorética, que é a consciência de um sujeito que contempla um objeto, de um objeto que se remete a um sujeito, né? O modo reflexivo, né? O modo de sermos do acontecido, né? É especificamente explicativo, né? E ele é explicativo no sentido que ele não é implicativo, né? O explicativo apenas quer dizer que ele não é implicação, tanto é que ele é constituído, né, pelo modo teorético de nós sermos, né, o modo de sermos da explicação, o modo de sermos do acontecido é constituído pelo modo teorético de sermos e é constituído pelo comportamento. O comportamento é explicação também, né? Apenas no sentido de que o comportamento, como atividade padronizada e repetitiva de nós outros, né? Ele não é implicação. E por isso ele é explicação, né? Então, na dicotomia sujeito e objeto, né? No teorético, né, existe uma consciência teórica, né? Uma consciência de um sujeito que contempla o objeto, né? E que são tanto sujeito como objeto, como a consciência que se constitui como vivência, como experiência do sujeito, né? São repetitivos, são especificamente reflexivos, né? Então a explicação, né, um modo de conhecer, né, da consciência do sujeito que contempla um objeto, né? É um modo de conhecer da consciência, se é que nós podemos falar assim, enquanto acontecido, do sujeito acontecido, do objeto acontecido, né? E a consciência enquanto acontecido. Essa a consciência explicativa teorética, né? A rigor, tendencialmente, no modo comportamental de sermos, já não existe consciência nenhuma, né? Porque o modo comportamental de sermos é a dimensão do modo de sermos da explicação, que é atividade padronizada e repetitiva. Então, o teorético e o comportamental como modos acontecidos de sermos. O teorético como acontecidos e explicativos, né? O teorético como uma consciência explicativa, que funda a epistemologia explicativa, que funda a ciência explicativa, né? O Dilthey já chamou a atenção, né, que em termos humanos a explicação simplesmente, né, não dá conta enquanto epistemologia, né? O modo de sermos da explicação é o modo coisa de sermos, né? É o modo de sermos que já não é mais a consciência da vivência de possibilidades, né? Então é por isso o modo da coisa instalada, da instalação da coisa, né? E o Dilthey observa, né, que a explicação é própria das ciências físicas e biológicas, é uma epistemologia, é uma hermenêutica, é uma interpretação, né, própria das ciências físicas e biológicas. Quando nós pensamos em termos humanos e que o humano, né, ontologicamente é igualmente uma dimensão não coisa, um modo não coisa de sermos, que é o seu modo de ser do presente, né, que é compreensivo e implicativo, né? A explicação não dá conta enquanto epistemologia, né? Quer dizer, a epistemologia própria do humano, a epistemologia que considera o ontológico em termos humanos, né,
Na medida em que a vivência ontológica em termos humanos é compreensiva e implicativa, né? A epistemologia que considera a ontologia do humano é especificamente implicação, é especificamente implicativa e é compreensiva, né? Então, no modo fenomenológico existencial de sermos, vigora uma epistemologia compreensiva e implicativa, né? No modo acontecido de sermos, vigora uma epistemologia explicativa, né? Quer dizer, então, as ciências humanas, né, têm como epistemologia especificamente a implicação e a compreensão, né, conforme apontou Dilthey, né, quando distinguiu, enquanto epistemologias, a explicação e a compreensão, né? Nós temos que considerar as características de compreensão e de implicação da epistemologia ontológica, da epistemologia do humano, né? Da epistemologia que considera as características ontológicas do humano. Essa epistemologia não é explicativa, simplesmente, né? Essa epistemologia é compreensiva e implicativa, né? A implicação diz respeito à característica de que a vivência fenomenológica, né, a vivência ontológica, né, de nós outros enquanto humanos, ela se caracteriza pela vivência de possibilidades. E a cada momento, especificamente, a vivência de uma multiplicidade de possibilidades, né? A cada momento, nós vivemos um plexo de possibilidades, né? Uma multiplicidade simultânea de forças vivenciais, né, que competem e argumentam entre si, né, e que constituem dominâncias, né? Dominâncias que se constituem como consciência fenomenológica, consciência da ação, consciência da atualização, né? Consciência enquanto processo de desdobramento de possibilidades. Mas processo que se constitui enquanto implicação, né? A palavra implicação, o conceito de implicação, diz respeito especificamente à multiplicidade, né? A multiplicidade de um plexo organizativo, né? Multiplicidade, implicação, né? Todas as duas palavras se remetem a essa raiz plic, né? Que quer dizer plexo, né? E o plexo é uma multiplicidade organizativa. Então, no modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, a vivência se dá intrinsecamente como uma multiplicidade de possibilidades, uma multiplicidade de forças, né, que se organizam, né, na argumentação e na competição, né? E como são forças plásticas, como são forças lógicas, fenomenológicas, ontológicas, né? São forças, as possibilidades que intrinsecamente se constituem no processo do seu desdobramento como consciência, né? São forças que se constituem como consciência no processo que nós entendemos como ação, fenomenação, fenomenológicas, ontológicas, né? Então, a implicação diz respeito à multiplicidade de possibilidades que caracteriza cada momento da vivência de consciência, né? Enquanto a explicação é bidirecional, vamos dizer assim, ou seja, a explicação é uma relação e uma consciência sujeito-objeto, objeto-sujeito, né? Ela é apenas bidirecional, né? A implicação não. A implicação é a vivência simultânea de uma multiplicidade de possibilidades em processo de desdobramento. E a consciência que se constitui desse processo da ação é uma consciência implicativa. É uma consciência
na qual as possibilidades competem entre si e argumentam entre si na medida em que elas se constituem como consciência, na medida em que elas são lógicas, fenomenológicas, né? E em se constituindo, né, enquanto dominâncias, né, elas abarcam uma certa abrangência de possibilidades da vivência da multiplicidade momentânea de possibilidades, né? As possibilidades competem e argumentam entre si e constituem dominâncias que abarcam uma certa abrangência de possibilidades na constituição de dominâncias que se constituem como consciência fenomenológica, né? Esse abarcamento de uma certa abrangência de possibilidades na constituição das dominâncias é o que nós designamos pelo termo compreensão. A compreensão dá-se, portanto, na implicação. E a implicação não é uma dualidade, né? A implicação, especificamente a consciência implicativa, é a vivência de uma multiplicidade simultânea. Multiplicidade simultânea que, a rigor, é infinita, né? Mas que, como são forças que competem e argumentam entre si, elas vão se organizando, né, na constituição de dominâncias que figuram compreensivamente num processo de formação de figura e fundo e num processo de formação de coisas, né? Então, a compreensão é esse abarcamento de uma certa abrangência de possibilidades que constitui uma dominância e que figura enquanto consciência gestaltificativa. Então, implicação e compreensão, né? Implicação a multiplicidade, compreensão a abrangência, né? Ou seja, o abarcamento de uma certa abrangência da multiplicidade de possibilidades vividas que figura como consciência gestaltificativa, né? Então, a implicação e a compreensão que se dá na implicação são características, né, enquanto vivência de multiplicidades organizativas de possibilidades, né, são características do modo de sermos do acontecer, do modo de sermos fenomenológico existencial, do modo de sermos que é o modo de sermos da implicação e da compreensão, da epistemologia implicativa e compreensiva. Epistemologia implicativa e compreensiva que funda a epistemologia das ciências humanas, né? Em contraposição à epistemologia explicativa, que caracteriza o modo de sermos do acontecido, o modo de sermos reflexivo, o modo de sermos teorético, né? E que é explicativa exatamente porque é uma epistemologia que não é implicativa e que não é compreensiva. É uma epistemologia que é a contemplação do sujeito por um objeto, né? Perdão, né? É a contemplação do objeto por um sujeito, né? E que, enquanto contemplação de um objeto por um sujeito, é o modo teorético de sermos, o modo teorético que se dá como explicação, como não implicação. A implicação e a compreensão é a vivência organizativa de uma multiplicidade de forças, de uma multiplicidade de possibilidades. É isso que caracteriza a implicação, a vivência dessa multiplicidade simultânea, né? Multiplicidade simultânea que a cada um dos seus momentos é organizativa, né? Ou seja, que se constitui a partir da competição e da argumentação entre as possibilidades como dominâncias de possibilidades, né? E as possibilidades, sejam enquanto possibilidades, sejam enquanto dominâncias, na sua competição, argumentação e constituição de dominâncias, se constituem como consciência, se constituem epistemologicamente, né? Como uma fenomenologia, né? Ou como uma epistemologia fenomenológica, como uma epistemologia implicativa e compreensiva,
característica do modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, que é compreensivo, que é implicativo, que é dialógico, que é gestaltificativo. Então, implicação e compreensão fundam um modo de conhecer, né? Fundam uma epistemologia, fundam uma ciência, né? Uma ciência que considera o modo fenomenológico existencial de ser do humano, né? Enquanto que a explicação é característica de uma epistemologia das coisas. Explicação e teoria, especificamente, constituem uma epistemologia e uma ciência das coisas, né? Compreensão e implicação fundam uma epistemologia do acontecer, enquanto vivência fenomenológico-existencial humana. Então, implicação e compreensão, epistemologia fenomenológica das ciências humanas, né? E explicação, epistemologia das coisas, né? Cada qual no seu quadrado, né? Quer dizer, não se quer dizer que a epistemologia explicativa não tem a sua importância, ela tem. Apenas ela não é a epistemologia das ciências humanas. Ela não é a epistemologia do humano. Ela não é a epistemologia do acontecer fenomenológico existencial, que especificamente é implicativo e compreensivo, e que só é acessível à dialógica, né, de uma epistemologia implicativa e compreensiva. A epistemologia explicativa, enquanto epistemologia de coisas, não dá conta do humano, não dá conta da vivência humana, que é compreensiva e implicativa e que demanda uma epistemologia implicativa e compreensiva.